Olá, pessoal, tudo certo? Bora para mais uma análise? Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório de dezembro de um verdadeiro gigante do nosso mercado, o fundo imobiliário Maxi Renda, o famoso MXRF11. A gente sabe que muita gente investe ou pelo menos acompanha de perto. Então a pergunta é, será que os resultados de dezembro corresponderam às expectativas? Vamos descobrir juntos agora. Imagina só, receber uma graninha que parece aluguel, mas sem ter que se preocupar com inquilino, reforma ou aquela papelada toda de comprar um imóvel. Pois é, essa é a grande mágica, a promessa dos fundos imobiliários. Eles basicamente abrem as portas do mercado de imóveis para todo mundo de um jeito bem mais simples e direto. E como é que essa mágica acontece? Bom, através de um fundo de investimento imobiliário, ou FI para facilitar. Pensa nele como se fosse um grande condomínio de investidores. Cada um entra com um pedaço do dinheiro e aí um gestor profissional que entende do riscado decide onde aplicar essa grana toda. Pode ser em dívidas de projetos imobiliários, shoppings, galpões ou até em cotas de outros fundos. Mas chega de papo, vamos ao que interessa de verdade. Como é que foi o desempenho do fundo agora em dezembro? Vamos dar uma olhada nos números que mais importam. E o número mais esperado por qualquer cotista, sem dúvida, foi este aqui, 10 centavos por cota. Esse foi o rendimento que pingou na conta em dezembro. É um valor super importante porque funciona como um termômetro mensal, sabe? Para a gente ter uma ideia da saúde financeira do fundo. E olha, o MXRF11 não é um fundo qualquer não. Estamos falando de mais de 1.300.000 investidores. É gente pra caramba! Esse número gigantesco só mostra o quanto esse fundo é popular e relevante para o investidor brasileiro. Tá, mas o que esses 10 centavos querem dizer no contexto geral? Bom, isso equivale a uma rentabilidade anualizada de 13,33%. É essa porcentagem que nos ajuda a comparar de fato o desempenho do fundo com outras opções de investimento que a gente tem por aí ao longo de um ano. Certo, mas de onde exatamente vem essa grana toda? Para a gente entender os rendimentos, não tem jeito, a gente precisa espiar lá dentro do fundo. O que será que compõe a carteira do Maxi Renda? Olhando para essa distribuição, a estratégia do gestor fica bem clara, né? Quase 80% do patrimônio está em CRIs, os famosos certificados de recebíveis imobiliários. O resto fica dividido entre outros fundos, algumas operações de permuta financeira e um pouquinho de dinheiro em caixa. Mas o foco principal, sem dúvida, é em CRIs. E o que diabos são os CRIs? Pensa neles de forma bem simples, é como um empréstimo. O fundo empresta dinheiro para construtoras ou para outros grandes projetos imobiliários. E claro, em troca recebe pagamentos de juros por isso. É daí que vem a maior parte da receita do MXRF11. E essa divisão não é por acaso, viu? Ela reflete a estratégia oficial do fundo. A ideia é ter uma base bem sólida e segura com uns 80% em CRs de baixo risco e usar os outros 20% para tentar buscar ganhos maiores em operações um pouco mais arrojadas, como as permutas. É aquela eterna busca por equilíbrio entre segurança e uma boa rentabilidade. Um fundo que tem gestão ativa não pode ficar parado, né? O gestor está sempre de olho comprando e vendendo ativos para tentar otimizar os resultados. Vamos ver o que eles andaram fazendo durante o mês de dezembro. E olha, dezembro foi o mês de ir às compras, e com vontade. O gestor investiu mais de 260 milhões de reais, principalmente em CRIs como era de se esperar. Os grandes destaques foram uma aquisição bem grande ligada ao Shopping Itaquera, um investimento em um novo projeto residencial de luxo e também uma operação mais complexa para comprar ações de imobiliárias com um bom desconto. Mas gerenciar o fundo também é saber a hora de vender para botar o lucro no bolso. Foram mais de 62 milhões em CRIs vendidos. Além disso, o fundo se desfez de uma parte das suas posições em outros FIs e, um ponto bem importante, concretizou a venda do edifício Oceanic. Só essa venda aí já injetou um lucro de 2,6 milhões direto no caixa do fundo. Ok, já vimos a estratégia, as compras, as vendas, mas a pergunta de $1 milhão é: todo esse trabalho do gestor valeu a pena? Para responder isso, a gente precisa comparar o desempenho do MXRF11 com o principal índice do mercado. Vamos ver o placar final. E aqui os números falam por si. A gente tem o retorno total do MXRF11, que é a soma da valorização da cota com os dividendos, e do outro lado, o IFIX, que é a média do mercado de FIIs. Em dezembro, o fundo rendeu 0,10%, enquanto o mercado, na média, subiu 3,14%. Agora, olhando para o ano de 2025 inteiro, a diferença continua e grande.
15,29% de retorno para o fundo, contra quase 25% do índice. Então, resumindo a história, o resultado é bem claro. Tanto no recorte do mês de dezembro, quanto olhando o ano completo, o MXRF11 não conseguiu bater a média do mercado de fundos imobiliários. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para pensar. Se uma gestão ativa com todo esse trabalho de comprar e vender não está conseguindo superar a média do mercado, o que isso pode sinalizar sobre a estratégia do fundo daqui para frente? É uma reflexão muito importante para quem já investe ou para quem está pensando em investir no MXRF11,